de Éfeso, né? Continuar lendo a partir do verso 4. Carta de Paulo a Éfeso, capítulo 4, a partir do verso 17, né? Isso. Efésios 4, 17. É feito do concílio, Marta. Oi? É feito do concílio, cansaço, decorrendo do cansaço. Não, nem teve hoje. Não teve? Não. Depois eu ia até falar amanhã para vocês, não ia falar no culto, né? Que aí, na informação, eles acabaram cancelando, porque a gente está com... Tem 3 pastores nossos, né? Que estão se curando do Covid, que é o pastor Zé Ricardo de Valinhos, a esposa, também é pastora lá, auxiliar, e o pastor Tom, né? De São Marcos. E, além deles, o pastor Daniel, né, o Daniel Stefan, tá no Rio de Janeiro com o pai, né, internado há quase 40 dias e tudo mais. Então, o SD acabou por, como não teve muita melhora de todos dos 3, né, ainda estão se cuidando, ainda sentem um pouco de cansaço, aí ele preferiu cancelar e está aguardando uma nova data, né? Eu estou aguardando com ele para ver quando que ele vai liberar essa nova data para poder acontecer o concílio. A Silvia entrou. Oi, Silvia. Não escutou. Acho que ela está sem fone ainda. Acenar, então resolve. Oi, Silvia. Agora sim. Tudo bom? Agora sim. Tudo bem. Agora sim, né? Tudo bem? Oi, Wellington, tudo bem? Oi, tudo bem, Silvia? Ida, tudo bem? Graças a Deus. Graças a Deus. Pastor, tudo bem? Oi, tudo bem, Silvia? Graças a Deus. Tempinho bom hoje, né? Não. Tempinho gostoso. A gente tem o texto de Éfeso 4, versículo 17, nós temos, se eu estou bem de conta, 16 versículos. Marta e Mércia já entraram também. Já. Tudo bem, meninas? Tudo bem, Silvia. Graças a Deus, né? Nós temos 5. Se cada um ler 3 versículos, eu acho que dá para todo mundo ler. E se faltar um no final, eu leio. Não, eu fico sem ler e só falo, só depois. 17, é isso? Isso. A partir do 17, verso 17. Então, vamos lá. Isto, portanto, digo, e no Senhor testifico que não mais andeis como também andam os gentios na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento alheio à vida que Deus, por causa da ignorância em que vive, pela dureza do seu coração, os quais, tendo se tornado insensíveis, se entregaram à dissolução para, com alvidez, cometerem toda sorte de impureza. Mas não foi assim que apresentaste a Cristo. Se é que fato, entende os ouvidos a nele, fostes instruídos, segundo a verdade em Jesus, no sentido de que quando o trato passado vos despojeis do velho homem, que se corrompe segundo as concupiscências do engano. E vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, criado segundo Deus em justiça e retidão procedentes da verdade. Por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Irai-vos e não pequeis. Não se ponha o sol sobre a vossa ira, nem deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha com que acudir ao necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe,
e sim unicamente a que for boa para a edificação, conforme a necessidade, e assim transmita graça aos que ouvem. E não entristeçais o Espírito de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. Longe de vós fúria e cólera, e ira e gritaria, e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês. Amém. Amém. Eu vou apresentar a tela aqui, para a gente continuar nesse tema. Amém. Então, lembrando da semana passada, né? A gente veio estudando esse texto de Efésios, e a carta de Paulo aos Éfesos tem essa ênfase muito forte com relação à vocação, né? Da gente vivermos de maneira digna na nossa vocação, que é um termo que Paulo, mediante as outras cartas, também cita bastante, usa muito essa linguagem, né? Olha, vocês possam viver de maneira digna, de maneira honrosa. Isso a gente vê em Romanos, a gente vê em cartas que são assim, as cartas mais teológicas, né, doutrinárias de Paulo, essa ênfase vindo muito forte, né? Então, Paulo, ele enxerga essa necessidade para nós. Nós possamos viver como cristãos de uma maneira digna da vocação que recebemos de Deus. E aí ele, ao entrar nesse tema, ele entra nesse capítulo 4 com essa ênfase da gente, em todo tempo, prezarmos e colocarmos sobre autoestima a união da igreja. Então ele começa a trabalhar sobre esse tema. Nós devemos viver unidos. Então, a união, esforçando-nos para isso, vivendo de maneira digna, suportando uns aos outros, como eu disse na semana passada, e até usei na pregação de domingo, né? Que a palavra suporte não significa aturar a outra pessoa, né? Mas ser aquele que projeta, aquele que se doa para que a outra pessoa seja gerada mediante a sua vocação, que ajuda, né? Que auxilia nesse processo. Então, o Paulo, ele reforça esses temas com essa visão, né? Olha, vocês precisam ser fortalecidos como o povo de Deus. E aí ele, no capítulo 4, ele vai falar sobre a obra, né? Sobre os ministérios como agentes de glória, né? Agentes desse avanço, né? Por esse motivo, né? Deus instituiu, por causa da necessidade da gente desenvolver, de crescermos como corpo. Deus desenvolveu apóstolos, profetas, evangelistas, pastores e mestres com o fim, né, com o objetivo do aperfeiçoamento dos santos, né? Então, com esse objetivo claro, Deus desenvolve todo um processo de crescimento e que muitas vezes nós, como cristãos, colocamos isso como sendo uma hierarquia, né? Nós instituímos isso como sendo uma hierarquia. Não, o apóstolo é alguém mais acima e tudo mais, e a gente perde a ênfase do texto, a ênfase de, olha, tudo isso acontece para o desenvolvimento do crente. Então, para sermos desenvolvidos, Deus preparou todas essas coisas e Deus separou essas pessoas sobre nós, pessoas com esses talentos específicos. Então, quando a gente olha para isso, essa é a ênfase da vocação, né? A vocação, ela é sempre, e aí o Paulo encerrou, né? Quando a gente olhou o último versículo que estudamos semana passada, o 4,16, Paulo diz, olha, que tudo isso foi formado para que vocês, o corpo de Cristo, ajuntados, bem alinhados, com as suas juntas no lugar, com o Espírito Santo nas juntas, nós desenvolvemos, o próprio corpo se desenvolva e possa crescer, né? Então, nosso objetivo como cristãos é o desenvolvimento, né? Crescermos como igreja, que a partir do momento que como igreja crescermos, a sociedade diariamente verá a nossa relevância, né? Então, Deus não se preocupa com uma igreja grande, lógico que uma igreja grande da forma certa é glória de Deus, é para a honra de Deus, isso é ótimo, se nós pudermos chegar nisso, glória a Deus, mas Deus, ele tem a preocupação de sermos uma igreja em todo o tempo plena de todas as coisas. Então, a igreja plena não é uma igreja grande, cheia de muitas coisas, mas é uma igreja que em tudo não tem falta. Então, quando a gente olha uma igreja, nós podemos ser uma igreja pequena e não termos falta nenhuma, e a sociedade entender isso, e nós, na nossa missão dentro da sociedade, cumprimos o nosso papel, o papel da vocação que temos neste lugar, como igreja de Cristo.
E aí, quando entendemos isso, nós nos colocamos no lugar onde Deus quer para nós e nos desenvolvemos, né? Que aí é o tema da nossa vida, né? A igreja, ela vai desenvolver essa união, esse entendimento, essa vocação, a partir do momento que ela entender o para que ela foi chamada, né? O para que ela foi colocada num lugar. Uma vez, alguns domingos atrás, eu falei sobre isso, sobre a perspectiva da goiaba e da melancia, né? Muitas vezes a gente olha para a gente como sendo uma igreja pequena, menor um pouco, e a gente fala, nossa, eu vejo algumas igrejas grandes, né? E a gente pode ter a tendência de olhar, assim como uma goiaba, de olhar para uma melancia e falar, nossa, eu queria ser uma melancia. E aí a gente deixa de ser uma goiaba, que é aquilo que a gente foi criado para ser. Então, goiaba tem tamanho de goiaba porque ela é uma goiaba. A melancia tem o tamanho de uma melancia porque ela é uma melancia. Se a gente, como igreja, não entende esse lugar de vocação e a partir disso desenvolve a nossa vocação para sermos uma igreja plena, a gente acaba não sendo nenhuma coisa nem outra, né? A gente acaba não tendo foco daquilo que a gente foi criado e aí nunca seremos satisfeitos e acabamos também nunca chegando numa plenitude como uma igreja grande, que é o que acontece hoje, né? Muitas igrejas que a gente olha são grandes porque não entenderam, e aí por não entender a sua vocação, não são plenas, só tem número de pessoas, tem pessoas dentro delas, pessoas que se reúnem, mas não são igreja, plenamente igreja, que alcança a sociedade. E ao mesmo tempo tem igrejas que são pequenas, e por não entenderem a vocação delas, não se desenvolvem. Talvez igrejas pequenas eram para ser grandes, mas não entenderam a sua vocação, e talvez igrejas pequenas eram para ser pequenas, mas entendendo a sua vocação. Então, tudo parte do ponto de a gente se colocar e entender o que nós estamos no plano de Deus desenvolvendo, o que nós estamos como igreja fazendo na cidade. Porque aí, quando a gente entende isso, a gente começa a ser assertivo, intencional na nossa vocação e começa a ser, em todo tempo, desenvolvendo isso. Então, Paulo, ele fala muito sobre esse tema, sobre a gente... sobre sermos desenvolvidos, não uma igreja plena. Porque uma igreja plena entende a sua... E aí é o tema central dessa carta. Entende a sua identidade, a sua natureza e a sua vocação, né? O seu propósito. Quando a gente entende tudo isso, a gente se recoloca sobre o lugar de Deus e as coisas começam a acontecer. Então, Paulo, ele começa a ressignificar esses princípios para o povo. Ele começa a ressignificar essa identidade para o povo, que é necessária, né? Ele enxerga essa necessidade, ele fala, olha, nós precisamos crescer e desenvolver nesses pontos também. E aí vem o capítulo, amém? Todo mundo tranquilo? Alguma dúvida? Sim. Benção. E aí vem o texto que a gente começou, né? Deixa eu a gente trocar aqui. Então é o do 17 ao 33, 34, que vai falar sobre a nova natureza e sobre as exortações à santidade, que é o que Paulo vai trabalhar. A gente vai ver que essa parte das exortações à santidade, Paulo começa agora no capítulo 4, mas ele vai até o final do capítulo 5 depois falando sobre isso, né? Então, para a gente não exagerar também no tempo da aula, eu preferi encerrar bem esse capítulo para a gente depois poder seguir para o capítulo 5, conforme ele vai trabalhar. E aí o capítulo 4, Paulo ele começa a falar sobre a nossa nova natureza, né? Que é o texto que Paulo usa lá em 2 Coríntios 17, né? 5:17, que ele fala, olha, agora que vocês estão em Cristo, vocês são uma nova criatura, né? As coisas velhas já passaram, as coisas do velho homem já passaram, antes que tudo se fizeram novos. E é o que ele usa também em Efésios 2, quando ele diz que nós éramos inimigos na nossa antiga natureza e agora somos reconciliados. E ele também usa esse mesmo termo em Romanos 8, 19, 20, 21 e 22, quando ele vai falar, olha, que a criação foi aprisionada por aquele que o aprisionou antigamente por conta do pecado original, e agora ele espera a libertação dos filhos de Deus, porque vocês também eram escravos, mas agora são livres por meio de Cristo, receberam a nova a reconciliação, né, por meio do filho do seu amor. Então ele tem essa linguagem em diversos textos falando sobre a necessidade de sermos uma nova criatura em Cristo, né? Nós em Cristo somos uma nova criatura. E ele vai
começar a discorrer sobre os utensílios práticos, né? As coisas práticas que precisam existir nessa nova criatura. E ele diz, olha, isto, portanto, digo, e no Senhor testifico, não vivam mais como gentios. Então, quem que eram os gentios? Gentios, e aí ele explica no começo, né? Gentios deixa de ser como ele diz no começo, deixa de ser os povos que não eram judeus. Porque para Paulo, como ele diz lá no primeiro capítulo, nós como cristãos, gentios ou ex-gentios, né? Ou judeus, nós agora somos filhos de Deus. Então, nós não temos essa natureza. A nossa natureza é de filhos. A nossa identidade agora não é mais identidade terrena, mas agora nós temos a identidade de filho. Então, como cristãos, nós deixamos de ser brasileiros, italianos, espanhóis, de qualquer outra nacionalidade para sermos filhos. Então, essa é a identidade do cristão. Agora, ele deixa de ser natural da sua terra para ser estrangeiro, um filho e filhas de Deus, amados e reconciliados por ele. Então, ele diz, olha, não vivam mais como gentios. Quem são gentios agora, nesse período? Todos aqueles que não se rendem à salvação por meio de Cristo, esses são gentios, e aí ele vai explicar como gentios vivem. Ele fala, olha, que vivem na vaidade dos seus próprios pensamentos. Então, o que Paulo está falando? Olha, Paulo está evocando os irmãos e as irmãs em Cristo para que eles possam viver de uma maneira digna da sua vocação, como ele começa o capítulo 4. Não viverem buscando aquilo que é bom para o eu, ou para a sua própria vaidade, né? Então, Paulo fala, olha, vocês têm que parar de viver como gentios que vivem à mercê das suas vontades, à mercê das suas vaidades, que é o que a gente vê hoje, né, no nosso mundo. Um mundo cada vez mais egocêntrico, cada vez mais antropocêntrico, que busca o bem do ser humano, né, o seu próprio bem, e aí se coloca o seu eu, né, o egoísmo acima de tudo. Então, o ser humano hoje, que era assim também como viviam naquela época, e em toda a história nós vemos esses comportamentos, né? Pessoas que vivem segundo as suas próprias vontades, suas próprias vaidades, buscando seu próprio interesse. Então, Paulo fala muito claro, diz, olha, vocês precisam, como cristãos, parar de viver segundo suas próprias vontades. Não deixem de viver segundo suas próprias concepções e vontades. Deixem, não vivam mais como gentios, porque esse é o modelo de vida daqueles que não são cristãos. Esse modelo que endeusa o eu. E aí ele vai falar como que... Ele vai continuar, ele vai dizer, olha, tendo o seu entendimento obscurecido, separado da vida que Deus concede por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração, tendo se tornado insensíveis, eles se entregaram à libertinagem para, de forma desenfreada, cometem todo tipo de impureza. Então, quando a gente olha para isso, esses que vivem segundo o seu próprio desejo, eles manifestam essas obras, né? Eles têm o seu entendimento endurecido, então a sua capacidade de entender, e aí seja Deus ou seja um ao outro, né? Ter empatia, que é uma palavra que a gente usa bastante, mas que muitas vezes, até aqueles que usam, muitas vezes não praticam, que é o coração endurecido para essas coisas, né? Eles são separados da vida que Deus concede, eles não conseguem observar a vida que Deus tem, que é uma vida abundante. E aí eles são insensíveis, entregues à libertinagem, né? E aí é os pontos que ele vai trabalhar. Ele fala, olha, no verso 19 ele diz isso é o esboço da nossa geração, né? A nossa geração talvez chegou no ápice desse ponto, né? Olha, eles são separados da vida que Deus concede, eles têm um coração endurecido a ponto de não enxergarem, não quererem enxergar a Deus. A ignorância, eles vivem por causa da ignorância e pela dureza do seu coração. E se nós olharmos para a nossa geração é insensível. É uma geração que se tornou insensível mediante as coisas que viveram e se entregaram à libertinagem. E aí, como o próprio texto diz, desenfreada. Então, eles cometem todo tipo de impureza. É o que a gente vê como retrato da nossa sociedade hoje em dia, né? Pode falar, Ué. No original, essa palavra libertinagem, ela tem uma conotação sensual ou não? É que libertinagem
uma libertação, é uma conotação geral. Qualquer comportamento que nos leve para longe de Deus, no sentido de... como que eu posso usar? No sentido de, olha, nós estamos a ter uma vida pura, santa, que nós precisamos viver em Deus. Qualquer comportamento que nos leve para longe disso, e aí seja até dentro do meio cristão, a gente tem cristãos que são libertinos. Por quê? Porque não levam em consideração a graça, não levam em consideração o evangelho de forma completa, pegam um ponto e vão nesse ponto, e aí eles acabam caindo na libertinagem de não cuidar de um evangelho completo. Então, isso dentro, isso fora, acontece em todo tipo de coisa, né? E aí ele vai falar, olha, cometendo todo tipo de impureza. E aí, impureza, a gente vai olhar que Paulo ele considera como sendo impureza todo tipo de comportamento que vai contra a santidade de Cristo, né? Então, o ladrão é impuro, o que é corrupto é impuro, o que comete algum pecado na área sexual, ele é impuro, o que comete algum pecado na área moral, ele é impuro, o que comete algum pecado na área doutrinária, ele é impuro. O avarento é impuro. Hã? Não entendi. O avarento é impuro. O avarento é impuro. E aí tem os pecados capitais, né? Que a gente pega os 7 pecados capitais, como a gente descreve, e qualquer outro, né? Ou aquele que vive mediante a sua ira, vive mediante a sua vaidade, que vive mediante seu próprio eu, ele é considerado impuro, né? Então ele é alguém que não se coloca mediante isso. E aí a libertinagem se aplica a isso. Hoje as pessoas nos pecados, né, elas deixaram de temer a Deus, né? Eles são libertinos por natureza. Perderam qualquer freio, né, pastor? Isso, eles não têm mais freio. Eu quis que o senhor falasse isso, assim, primeiro que eu não sabia a origem, a palavra original, mas porque a gente tem a tendência de achar que libertinagem e impureza só estão ligados necessariamente à questão sensual. E não é assim, nesse caso, pelo menos, né? Não. Biblicamente, é assim, em pouquíssimos lugares o texto vai dizer sobre isso, né? Sobre libertinagem ser apenas na questão sexual e nessa área que a gente tem essa tendência, né? De colocar isso como ser, não, focar nisso. Mas o impuro, ele é todo aquele que não vive uma vida pura perante a Deus, né? E aí, seja nas coisas mínimas, seja nas coisas máximas, ele manifesta essa ideia, né? Esse propósito. Pode falar, Marco. Na minha versão e na versão que está com a Mércia, não aparece a palavra libertinagem, coloca assim, eles se entregaram à dissolução para com avidez cometerem toda sorte de impureza. Sim, foi a que a Silvia leu, né? A Silvia leu nessa versão de que eles se entregaram à dissolução. Então, e aí quando a gente olha, né, o texto, e por isso que ele é bem genérico, o texto usa libertinagem, e eu gosto da NAA, porque ela traz essa versão assim que a gente consegue entender melhor, né, fica mais clara, a dissolução. Então, nós como cristãos, e aí o Paulo ele propõe sobre isso, né, ele escreve que o cristão tem um padrão de vida a se viver, né, uma pureza santa a se viver. Dissolução, o que significa dissolução? O ato de se dissolver, o ato de se desfazer, desfragmentar. Então, está falando, olha, todos esses estão aqui que vivem, se entregaram a essa desfragmentação, né? A essa dissolução em relação à vida que Deus tem para nós como cristãos. Então, todos esses estão vivendo segundo engano, né? Estão vivendo segundo essa marca. E aí ele vai falar aqui sobre a libertinagem, essa forma desenfreada e esse tipo de impureza, né? Que todos eles cometem esse tipo de impureza. Pode falar. Essa dissolução é quase como a perda da integridade, não é isso? A fragmentação da pessoa. Sim. É exatamente isso. Então, é esse ambiente de a gente olhar para tudo na nossa vida, né? E ver onde que temos perdido o princípio, né? De vida com Deus. Deus está falando, olha, essas pessoas, eles vivem assim. Então, e o ponto, eu acho que o ponto que seria principal nesse ambiente é o ponto de, olha, eles estão endurecidos no coração. Porque como pessoas ainda
com o nosso corpo mundano, nós, como cristãos, nós sabemos que nós lutamos contra o pecado e algumas vezes nós caímos em pecado. Então, algumas vezes nós acabamos cometendo pecado. Só que quando o coração está endurecido, a gente já não percebe mais que aquilo é um pecado e começa a ser algo natural. E aí a gente cai na libertinagem, né? No sentido de, olha, não, isso não é pecado. E aí a gente olha como se... E é uma cultura, né, do mundanismo. Tinha um autor que ele falava um pouco sobre isso, que ele falava que perguntaram para ele o que é mundanismo, e aí ele responde, né, isso numa faculdade, e ele responde, olha, mundanismo é todas aquelas coisas que tentam dizer que algumas coisas biblicamente condenadas são naturais, quando na verdade elas são condenáveis. A Bíblia não muda. Então, quando a gente olha para isso, a gente tem essa tendência. Muitas coisas que a gente falava, nossa, isso é imoral, isso não é permitido, isso não é cristão. Hoje em dia tem se tornado normal para a maioria dos cristãos. E a gente precisa ter esse crivo de falar, olha, isso, mesmo que alguns tenham tornado isso normais, isso não é normal. Isso não pode ser normal pela ótica cristã, né? Então, como cristãos, a gente não pode aceitar essas coisas. E normalmente quem aceita, o coração está endurecendo, né? Está com o coração endurecido. E aí o coração cada vez mais vai se perdendo, né? Se distanciando de Deus. Então, acho que essa é a ideia. Amém? Amém. E aí ele continua, ele fala, olha, mas não foi assim que vocês aprenderam de Cristo. Então, de Cristo nós não aprendemos isso. Ele deixa isso muito bem claro. Se é que de fato ouviram falar dele e nele foram instruídos segundo a verdade em Jesus. Então, nós cristãos aprendemos assim, não podemos viver dessa forma. Da forma como os que vivem de forma desenfreada. Paulo sempre reforça essa ênfase, se é que vocês foram instruídos. Paulo fala isso em Gálatas, Paulo fala isso em Romanos, acho que em todas as cartas de Paulo, ele reforça, né? Ele gosta de jogar a responsabilidade. Acho que isso é o papel principal, né, que Paulo faz, e eu acho que isso é importantíssimo a gente entender. Ele não toma responsabilidade para si. Ele fala, olha, eu tenho uma responsabilidade de ensinar, de ser zeloso, de ser um cuidador de vocês, mas a responsabilidade de permanecer nisso é sua. Então, se é que vocês foram instruídos por ele, se é que vocês foram aconchegados nele, vocês precisam cuidar disso. Então, a responsabilidade, Paulo sempre dá para a pessoa entender, para que a pessoa possa também viver dessa forma, né? E aí eu acho interessante que ele, nesse texto, o jeito que ele fala, né? Aparentemente, tem muito essa visão daquele texto que Jesus vai falar, né? Que aqueles que têm ouvido, né? Quem tem ouvidos para ouvir, ouça ou obedeça. E aí é legal entender essa expressão, eu acho que eu já falei isso para vocês aqui, mas entender essa expressão para o judeu, né? Para o judeu, essa compreensão de, olha, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, para o judeu é diferente, né? Porque para o judeu, essa segunda palavra, a palavra ouvir e obedecer, é a mesma palavra, não tem diferenciação. E quando você repete essas duas palavras, para o judeu, o entendimento judeu é, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. E aí, para a gente não tem muito essa ênfase, porque a tradução não ajuda isso, né? Tradução, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Mas se eu tenho ouvidos para ouvir, como que eu não vou ouvir, né? O pastor Cláudio Duarte, ele até brinca um pouco, ele fala que tem muita gente que tem orelha, não tem a capacidade de ouvir, só tem a orelha, né? E aí perde a capacidade de ouvir, aí o texto fala, quem tem ouvidos para ouvir, ouça, pelo amor de Deus, pare de ter só orelha. Mas o texto no original, né, para um judeu, quando Paulo reforça isso, ele está dizendo, olha, quem tem ouvidos para ouvir, obedeça. Então, quem ouviu a palavra que foi falada a vocês, pratique, coloque em prática. Então, essa é a ênfase que Paulo dá quando ele usa isso daí. Olha, se vocês de fato ouviram falar, nele foram instruídos, segundo a verdade de Deus. Então, nós ouvimos isso, nós precisamos caminhar nisso também, né? Viver em concernância com isso também. E aí ele vai continuando, já partindo para os últimos versículos dessa primeira parte, ele diz, olha, quanto à maneira antiga de viver, vocês foram instruídos a deixar de lado a velha natureza, que se corrompe segundo os desejos
enganosos. Então, tudo aquilo que se corrompe segundo os desejos enganosos, nós devemos deixar de lado. E se deixar renovar no espírito do entendimento de vocês. E se revestir da nova natureza, criada segundo Deus em justiça e em retidão, procedentes da verdade. Então, Paulo, ele encerra isso, ele fala, olha, existe 2 tipos de modelo de vida que nós precisamos, que são expressados pela Escritura. E a gente tem que ter clareza disso. Existe uma pessoa que vive mediante a sua própria natureza e a sua carne, e existe uma pessoa que vive segundo a natureza de Cristo e o Espírito Santo. Essas 2 formas de viverem são lícitas para todas as pessoas, mas a gente precisa entender que a que nós aceitarmos, a que nós nos submetermos, dominará a nossa vida, né? Qual que ele fala em Gálatas 5. Ele fala, aquela que você alimentar vai dominar a sua vida, vai reger as suas vontades. Então, nós precisamos nos colocar sobre esse princípio, ou nós vivemos segundo a nova natureza em Cristo, e aí nós pagamos o preço, né? Assumimos todas as responsabilidades, todos os bônus e os ônus de viver assim, porque nós sabemos que temos bônus e temos ônus por viver segundo a Cristo, né? Nós temos diversos bônus, glória a Deus por isso, mas nós também temos os ônus da nossa própria luta contra o pecado, da nossa luta contra o mundo que não vive, não é regido segundo essa ordem, né? Segundo esse processo de natureza, né? Segundo a natureza de Cristo. E muitas vezes, quando vivemos com o diabo, é muito mais fácil, né? Tem uma frase antiga que... É cômodo, né? Isso, é muito mais cômodo. Tem uma frase antiga de um pastor, não lembro se é o T.L. Osborne ou algum que fala isso, que ele disse que uma vez perguntaram para ele, foram questionar e falou, pastor, antigamente quando eu não era cristão, eu era muito mais feliz, a vida era muito mais boa, não tinha problema nenhum, meus irmãos iam na minha casa, meus amigos iam comigo, e minha vida era muito mais tranquila, muito mais aliviada. E aí o autor, ele olha para essa pessoa e fala, então, meu irmão, que agora você decidiu viver contra o diabo. Quando você estava vivendo a favor dele, ele não tinha preocupação nenhuma com você, você já era dele. Ele não tinha para que levar você, né? Que é a historinha do muro, né? A gente, daquela pessoa que estava em cima do muro e tinha um anjo e um demônio, um de cada lado, e aí o anjo gritando para ele, falar, vem pro meu lado, olha, aqui tem muitas coisas boas, que você vai ser pleno da graça, que tudo mais, tentando convencer, e o diabo do outro lado do muro estava tranquilo, estava de boa, deitado numa rede, não sei o que ele estava fazendo, se ele estava fazendo uma carne assada, né, alguma coisa assim, bem de boa. E aí o cara que estava em cima do muro ficou triste com isso, né, e falou, mas como assim, o cara ali, o anjo está tentando me convencer há horas aqui, você não está fazendo nada? E aí o diabo olha para ele, então, o muro é meu. O lugar onde você está é um lugar que é meu. Não tenho preocupação nenhuma. Se você passar para lá, eu vou começar a te atentar e querer que você volte. Mas enquanto você está aí, você continua sendo meu. Fique tranquilo, fique em paz. Você virá para o inferno no final da sua vida, né? Então, essa lógica, né? Enquanto estamos no mundo, o diabo não tem para quê, o porquê... atentar em nossas vidas, né? O para quê, o porquê tentar nos tirar desse ambiente. Nós somos dele, né? Então, nós estamos vivendo segundo a corrupção que culminará no final das nossas vidas para uma ida ao inferno. Então, é essa luta que existe quando nós nos colocamos mediante essa nova natureza, né? Que vem mediante a Deus. A luta contra a nossa própria carne, né? Nossa carnalidade. E aí, Paulo encerra esse ponto. Ó. Alguma consideração? Todo mundo acho que o ônus a gente tem que jogar para a carne para o bônus ficar com o espírito. Ela tem, na verdade, né, a dificuldade que a gente enfrenta é em matar nossa carne, para que o espírito, né, seja, a vida do espírito seja vivenciada por nós. Então, ela tem... É uma questão de escolha diária, né, pastor? Sim. Mas questão de escolha, né? E aí a gente vai ter que lidar com isso, né? Tem uma outra frase de um autor que ele fala assim que o céu no último dia
que pagará por todas as lutas e batalhas que tivemos para chegar até ele. Mas o inferno nunca recompensará aqueles que foram levados até ele. Então, é esse ponto que a gente precisa entender, né? Que quando estamos aqui, nós lutamos porque sabemos que vivenciaremos uma vida, né, com Cristo, depois de tudo, uma vida de plenitude, né? E aí a gente é uma escolha que a gente precisa fazer, né? Ou vivenciarmos mediante a isso ou não. É sempre essa escolha que tem a nós. E aí Paulo, a partir desse ambiente, ele vai começar a exortar o povo em relação à santidade. Que aí é o ponto que ele vai depois no capítulo 5, aí ele vai fazendo como se fosse uma microgestão, né? Parando uns assuntos específicos e falando sobre aqueles assuntos específicos. Depois, no capítulo 5, mais enfático, né? Ele vai trabalhar sobre família, sobre filhos, pais, maridos, tudo mais, esposas. Ele vai começar a fazer essa microgestão, mas ele já começa no final do capítulo 4, deixando claro sobre essa vida, né, santa que nós devemos viver, né? Esse padrão de vida que o cristão deve ter. E ele vai dizer, olha, por isso, deixando a mentira, que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, basicamente, deixem a mentira. A princípio, deixem a mentira. Que cada um fale a verdade com o seu próximo, porque somos membros do mesmo corpo. Então, Paulo ele vai falar sobre isso. Nós devemos investir tempo nesse ambiente de sermos verdadeiros uns com os outros, né? Entregar as nossas vidas em verdade um para o outro. E aí ele vai falar, olha, fiquem irados e não pequem. Que é essa palavra irados aqui, que é a palavra... E ele continua, né? Não deixe que o sol se ponha sobre ele de vocês, nem dê lugar ao diabo. A palavra irado aqui, né? Fique com raiva, com o seu ânimo fora de si, né? Com a ira aflorada, mas não manifeste isso para ferir outra pessoa, né? Mas não pratique a ira contra outra pessoa. Então, tem uma grande diferença entre nos irarmos mediante alguma situação, e aí a gente tem pessoas que se iram mais fácil, pessoas que demoram mais, né? Segundo os temperamentos de cada um. Tem gente que aconteceu uma coisinha, a pessoa já está à flor da pele, né? Os sanguíneos são caracterizados por isso, né? Aconteceu uma pequena coisa, a pessoa está querendo matar o outro, já está vermelha, está roxa, está começando se ela não brigar, tá doida. E aí tem pessoas que demoram mais para se irarem, conforme a sua característica pessoal e tudo mais. Mas Paulo ele fala, olha, que vocês possam aprender a ficar irado, mas não se irar contra outra pessoa, né? Mas não descontar isso na outra pessoa. E aí é o que Paulo vai usar lá em Gálatas, quando ele fala sobre a necessidade de termos domínio próprio, né? Que é a grande desculpa que muita gente usa hoje em dia em relação a seus temperamentos, é o que o seu temperamento não pode ser controlado. Não, mas eu sou assim, eu não consigo controlar. Isso é a maior mentira que existe, e a psicologia já fala isso, né? Que a gente, para cada tipo de gênio, nós temos alguns tipos de escapes para conseguirmos controlar nosso temperamento sem nos irarmos, sem que isso agrida as outras pessoas. Então, psicologicamente, já foi explicado isso, e a Bíblia sempre falou isso, que nós devemos ter domínio próprio, né? Dominar a nossa vida, ser aquele que controla, que rege a nossa vida. A gente tem momentos que a gente fica irado, a gente tem as pessoas que são Pedros da vida, né? Mais quentados. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem as pessoas que não ficam iradas a todo tempo, que explodem, que são os fleumáticos. E aí, a Bíblia também fala, olha, que vocês se controlem nisso também. Então, nos seus gênios, nas suas características, que vocês aprendam a dominar o seu corpo, a dominar a sua vida, para que vocês sejam responsáveis. Porque se vocês se irarem, a responsabilidade é sua. E se vocês dominarem, a responsabilidade é sua. Então, a ira e o domínio próprio é responsabilidade nossa, né? Como pessoas. Amém? Amém. E aí ele vai continuar isso, ele diz, olha, aquele que roubava, não roube mais. Pelo contrário, trabalhe, fazendo com que as próprias mãos, o que é bom, para que tenham que repartir com o necessitado.
Então, Paulo, ele instrui sobre o mínimo de conduta ética moral necessária para uma vida de um cristão, né? É básico para nós que se nós roubávamos, se nós mentíamos, se nós tirávamos alguma coisa de alguém, a gente precisa ser em todo tempo cristãos e entender que isso não é cristão, né? E aí viver uma vida de maneira digna, né? Eu acho que nesse tempo Paulo devia ter alguns corintianos ali no meio que roubava, ladrão e tudo mais. Que hoje em dia é o. Paulo, pastor, não é Corinto, não. Não, mas devia ter alguns dos Coríntios ali, que é tudo da. Devia ter alguns imigrantes lá de Corinto. Alguns imigrantes ali no meio. Mas aí Paulo vai falar: olha, aqueles que praticavam isso, não pratiquem mais. Então, agora vocês mudem isso e comecem a fazer com as suas mãos algo que seja bom. Então, desenvolva um trabalho bom para que você possa ter o que repartir para o necessitado. Então, para que você possa ter para si e ter para repartir com aquele que está próximo. Pode falar, ué. É interessante o poder do cristianismo, né? Do Espírito de Deus, da palavra de Deus. A pessoa roubava. E ela não vai só deixar de roubar. Ela vai deixar de roubar, vai trabalhar para ajudar os outros. Quer dizer, assim, muitas vezes o cristianismo é só nessa ênfase, é deixar de fazer as coisas somente. Não, isso é só a parte. Tem que ser substituído por uma parte positiva, de amar, de se doar, como esse versículo bem exemplifica, né? É um milagre mesmo, essa operação de Deus. Exatamente. Então, é bem esse ponto, né? De que nós, como cristãos, nós não existe cristianismo que mude uma coisa sem nos transformar em outras, né? No sentido de, olha, eu deixei de ser alguém que não ama ninguém. Agora, se eu deixei de ser alguém que não ama ninguém, agora eu preciso amar as pessoas. Então, deixei de ser alguém que queria as coisas só para mim, egoísta. Tá, mas se eu deixei de ser egoísta, agora eu preciso ser alguém que é abençoador, que é cuidador de outras pessoas. Então, o cristianismo é essa religião, né, que nos ensina a parar de pensar em nós, para que nós possamos pensar no outro também, né? Então, caminhar uma vida onde eu sou bênção para mim e, ao mesmo tempo, abençoe o outro. Então, eu sou transformado por Deus e as outras pessoas são impactadas por isso. Então, eu vou para o céu no sentido de eu tenho uma nova vida em Cristo, eu estou caminhando nessa nova vida, então eu quero também que os outros caminhem nisso. Por isso também que o cristão, o Spurgeon falava isso, né, que todo cristão ele é um missionário ou um impostor. Exatamente porque ao momento que nós nos colocamos como cristãos, ou nós queremos isso para nós e para as pessoas também, ou não somos cristãos, né? Não existe uma bênção que só me alcança. Não existe algo que transforme somente a minha vida, mas ela precisa alcançar a vida das outras pessoas também. E aí Paulo vai falar sobre isso, né? Sobre essa necessidade que precisamos ter como cristãos. Nós temos que ser exemplo. Isso, exatamente, Daída. Temos que ser exemplos para as pessoas, né? E aí Paulo continua, ele fala, olha, não sai da boca de vocês nenhuma palavra suja. Em algumas versões tem palavra torpe, né? Que é palavrão, né? Hoje em dia a gente vê muito mais, unicamente a que for boa para edificação, conforme a necessidade, e assim transmita a graça aos que te ouvem. E a gente olha para esse texto, palavra torpe ou palavra suja também é aquela palavra que não edifica. Então, o Paulo está falando, olha, não saem da boca de vocês nenhuma palavra que não edifique as outras pessoas. Mas em todas as suas palavras, conforme a necessidade, seja transmitida a graça de Deus. Porque muitas vezes nós, como cristãos, né, falamos algumas coisas que podem até ser boas coisas, mas falamos as coisas que não edificam a outra pessoa. Então pode ser uma boa coisa, mas não vai edificar a outra pessoa naquele tempo, naquele momento, ou não vai transmitir graça para outra pessoa, vai perturbar a outra pessoa em vez de fazer a pessoa ser aconchegada. E aí Paulo está falando, olha, vocês como cristãos precisam ser exemplos nisso, né? De uma boa palavra, de uma palavra
que seja uma palavra que transmita graça para aqueles que te ouvem. Então, nós, como cristãos, precisamos ser, em todo tempo, transmitidores de uma palavra que edifique, uma palavra que abençoe outras pessoas, né? Essa é o ponto do cristianismo que nós precisamos, em todo tempo, desenvolver, né? Desenvolver uma palavra que saia da nossa boca e que alcance as outras pessoas também, mediante a graça de Cristo. E aí, Paulo, nos últimos versículos, ele fala, olha, e não entristeçam o Espírito Santo de Deus, no quais vocês foram selados para o dia da redenção. Que não haja no meio de vocês qualquer amargura, indignação, ira, gritaria, blasfêmia, bem como qualquer maldade. Pelo contrário, sejam bondosos, compassivos uns para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. E aí ele vai falar exatamente sobre isso, né? Sobre essa troca que precisa existir no cristianismo. Na antiga natureza era natural, e aí Paulo dá esse entendimento, ele fala, natural sermos amargurados, indignados, irados, termos a gritaria, a blasfêmia como e todas as outras maldades como parte do nosso ser. Aí Paulo fala, olha, pelo contrário, agora na nova natureza, sejam bondosos, compassivos para com os outros, perdoando uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou a vocês. Então ele fala sobre esse ambiente necessário para a gente manter a relação, né? Tem um texto que me marcou muito, que Paulo ele usa essa identidade, né? Ele deixa, olha, Paulo deixa claro que a quebra de relação gera tristeza no Espírito Santo e precisamos vivenciar na nossa vida nos esforçando para a comunhão, que é como ele começa aquele texto, olha, não gere tristeza para o Espírito, né? E aí ele vai usar um texto, e aí eu cito aqui, né, de Provérbios 6, do 16 ao 19, ele vai dizer sobre 6 coisas que Deus detesta, odeia, e a 7ª que ele abomina. E aí vai dizer, olha, Deus abomina aquele que planta discórdia entre os irmãos. Então, quando a gente olha para isso, a gente vê uma coisa que Deus abomina e que Paulo está falando, olha, comportamentos que geram a discórdia entre os irmãos, entristecem o Espírito Santo e é algo abominável para Deus. Então, o pastor Paulo Borges fala uma coisa que eu gosto muito sobre esse texto de Efésios, que ele fala que muitas vezes nós, como cristãos, nós fazemos aquilo que Deus abomina quando não batalhamos a nossa vida para a reconciliação dos irmãos. Mas quando, por muitas vezes, nós acabamos por sermos disseminadores de discórdia, né? E o texto, quando ele vai dizer que o Espírito de Deus é morada, ele se faz morada em nós, nós entristecemos ele por meio desse comportamento de causar discórdia entre os irmãos. E aí Paulo vai falar, olha, que isso não esteja em vocês, né? E aí o antídoto para tudo isso, para não entristecermos o espírito, para não vivermos mediante essas consequências, mediante essas características, sermos bondosos, compassivos uns para com os outros e perdoadores, assim como também Cristo nos perdoou, né? Mediante a graça de Cristo que nós perdoamos. Nós não perdoamos, e aí é uma das coisas que eu aprendi duramente na prática, na área familiar, que eu até contei para vocês, né, em relação ao meu pai, quando eu me converti, a frase de Deus para mim, e meu pai tinha feito algumas coisas em relação à minha mãe, em relação à família, que tinha machucado muito, e a frase de Deus foi, então, mas você se converteu primeiro, você é o cristão. Aí eu falava, Deus, mas foi ele que pecou. E isso tinha gerado amargura dentro do meu coração. E eu falava, Deus, eu não consigo perdoar, porque foi ele que pecou. E aí Deus me ensinou que, olha, o perdão, ele precisa sair de nós como uma forma de entendermos que nós somos perdoados não por nossos méritos e precisamos perdoar as outras pessoas também não pelos méritos dela. Então, o perdão passa sempre por esse processo de eu perdoar uns aos outros, como também Deus em Cristo perdoou vocês, nos perdoou, né? Então, como fomos perdoados, perdoamos. E Deus nos perdoou quando nós não tínhamos méritos algum para isso. Então, é incabível pensar, mas eu era uma boa pessoa. Então, boa pessoa que estaria indo para o inferno se não fosse o perdão de Cristo. Porque como boa pessoa, nós merecíamos o inferno. E aí Jesus está falando, olha, Paulo reforçando, né? Nós devemos perdoar uns aos outros, assim como Cristo nos perdoou.
Então, semelhante a Cristo, nós devemos agora manifestar. Não sermos diferentes dele nem de sua obra. Pastor, uma pergunta. A respeito do senhor está falando do seu pai. O senhor perdoou. Se eu não me engano, o senhor me falou, posso estar enganado, o senhor pediu perdão a ele por essa amargura, por essa dificuldade ou não? Sim, sim. Expressei. Era isso que eu queria. Eu achei que tivesse ouvido isso, e aí quero até citar a mesma linha daquele versículo a respeito de quem roubava, não roube mais e trabalhe para ajudar a necessidade. O Senhor, além de perdoar, o Senhor ainda foi pedir perdão a ele. O Senhor, é mais do que não é nem o esperado. Só perdoar já é um milagre. Ainda pedir perdão, né? A ação de Deus é muito maravilhosa. Sim, eu, naquele tempo, foi a frase de Deus, né? Que eu precisaria... Porque qual que foi a grande crise que gerou em mim? Por não perdoar meu pai. Eu comecei a jogar todas as minhas frustrações e todas as coisas que eu acabava cometendo de errado, todas as coisas que eu me frustrava e que eu não era feliz em relação à família, na vivência do meu pai. Então, tudo que acontecia de errado era culpa do meu pai. E aí eu fui jogando isso para ele. E aí eu acabei me frustrando e quando eu me converti, a frase de Deus foi, olha, você precisa pedir perdão porque você se converteu primeiro. Aí eu falava, mas Deus foi ele que fez. Aí, em relação à minha família, a gente vive isso. E aí Deus sempre falava, olha, mas você se converteu primeiro. Então você recebeu Cristo primeiramente. Então você precisa ser aquele que perdoe, né? Então, ao mesmo tempo que nós somos perdoados, nós perdoamos. Então, não deixar de ser pedra de tropeço, né, na vida das pessoas, de causar para as outras pessoas gerar nas outras pessoas essa necessidade, né, essa crise, essa frustração, mas também perdoar aqueles que fizeram para você, né? Que é necessário também, como cristãos, nós fazermos. Amém? Amém. Alguma consideração? Olha, eu falei muito hoje, mas eu disse para uma procuração para falar a parte dela, tá? A minha e a dela. Entendi, você tá espertinho. Mas bem, gente, é isso, é esse ambiente, né? A Clélia tá com essas dificuldades em relação a Guará, né? Que tá precisando bastante dela nessa volta da Bolsa de Colonoscopia. Ela disse que provavelmente semana que vem ele já esteja mais acostumado, porque por enquanto ainda tá bem complicado para ele acostumar com ela de novo, né? Que ele já tinha se libertado dela e teve que colocar a bolsa de novo. Ele tá um pouco dependente, né? Desse sentido. Normal, né? Ele pensava que tinha se libertado. Pensar que eu estava liberto. Jesus. Mas é isso, gente. Então, o texto de hoje, Paulo vai falar sobre esses dois pontos, né? Sobre a nossa necessidade de, em todo tempo, desenvolvermos essa nova natureza, e também vivermos de uma maneira digna da vocação que recebemos em Deus. Pode falar, Marta. Eu quero voltar só um pouquinho, né? Lá no versículo 26, do irai-vos, mas não pequeis, não se põe o sol sobre a vossa ira. Você colocou a questão de domínio próprio, né? Da gente ter esse controle. Eu concordo discordando um pouquinho, tá? Eu acho que, assim, como você fala, né? As pessoas têm reações diferentes, têm comportamentos diferentes, têm formas diferentes de reação a determinadas situações. Então, eu entendo esse versículo assim, irai-vos, mas não pequei, ou seja, você pode se irar com uma situação, mas você não pode agir movido pela ira, porque aí você vai pecar, né? Então, assim, por exemplo, se você for comparar, vou comparar assim, eu e a Mércia, nós somos duas pessoas...
Nós somos duas pessoas de temperamentos muito diferentes. A Mércia é uma pessoa extremamente mansa. Eu posso afirmar que, assim, você precisa fazer muito, mas muito mesmo, para tirar a Mércia da linha, a ponto, por exemplo, dela alterar o tom de voz dela. Né? Então, assim, em 10 anos de diretoria dentro do fórum, eu só vi a Mércia alterar a voz como funcionário uma vez. Mas foi um cara, assim, que realmente extrapolou todos os limites possíveis e impossíveis. Então, ela é uma pessoa extremamente mansa nesse sentido. Ela pensa muito, ela digere, a situação, para ela se manifestar, para ela falar. Eu já sou diferente. Eu já, assim, meu digerir já não é tão mastigado quanto o dela. Né? Não que eu, por exemplo, saia alterando a voz com as pessoas ou alguma coisa nesse sentido. Mas, assim, às vezes acontecem coisas que o que vem na minha cabeça é o Mateus 21. É Jesus chegando no templo e virando a mesa. Então, assim, às vezes eu caio nisso. Eu sou sincera, eu não sou tão mansa, tão, assim, controlada quanto a Mércia. Por exemplo, vou dar um exemplo rápido, assim, para não alongar muito. Eu estava num ponto de ônibus, esperando um ônibus para ir trabalhar, eu não morava aqui ainda, tinha uma mulher chamando a atenção do filho dela, porque ele sentava no ponto e punha o pé em cima do banco, e ela mandando ele tirar o pé, porque ia sujar, outra pessoa ia sentar. Chegou numa hora que ela perdeu a paciência com ele, e ela deu um tapa no rosto dele, mas com as costas da mão. E ela estava com um anel, ela cortou o rosto do menino. Eu fui incapaz de ficar quieta. Eu entrei no meio e, tipo assim, olha, não é assim, ele estava errado também de pôr o pé no banco, mas não é assim que se educa, você cortou o rosto do seu filho num tapa porque você estava com um anel. Então, assim, aí eu entrei no meio, tinha mais gente do ponto do ônibus que entrou no meio também, e aí acabou que estava passando uma viatura da GM, eu já acionei a GM, já mandei todo mundo para a delegacia e já falei que se precisasse de mim como testemunha, que eu estava no fórum. Porque os GM já me conheciam. Então, assim, eu já sou assim, entendeu? É um absurdo, você tem que corrigir realmente seu filho, mas não dar um tapa a ponto de cortar o rosto dele com a pedra do anel dela. Então, eu acho que esse irai-vos, mas não pequeis, a gente tem determinadas situações em que se você não tiver essa postura de virar a mesa como Jesus virou, você corre o risco de cair numa omissão. Diferente, por exemplo, assim, da Mércia. A Mércia, ela trabalha com mansidão. Então, assim, ela seria o caso dela ia chegar perto da mulher, e já ia falar, olha, você machucou o menino, para com isso. A Mércia ia ser aquele tipo mais assim, entendeu? Eu já fui de acionar e já começar a abanar os braços e chamar a polícia. Então, é nesse sentido que a gente tem a diferença, né? Então, assim, eu entendo nesse ponto. Eu acho que eu não posso agir movido pela ira. Então, assim, tipo, alguém me faz alguma coisa e eu fico em casa maquinando um jeito de me vingar. Então, aí eu vou estar agindo pela ira. Mas, às vezes, o nosso descontrole é pelo excesso de indignação, às vezes. Porque eu acho que nós, como cristãos, tem muita coisa que nos deixa indignados. E com o passar dos tempos, do jeito que as coisas estão caminhando, a gente tem se indignado cada vez mais. E assim, eu tenho uma certa... Eu admito, entendeu? Eu sou reconfessa, eu admito que eu tenho essa dificuldade. Em determinadas situações, eu tenho dificuldade. Eu sou o tipo que chega lá no templo virando a mesa mesmo. É incidente. Eu ia pedir, por favor, parar de vender pombinho ali na porta. Entendeu? Eu ia mesmo chegar virando a mesa. Então, assim, eu acho que o gênio diferencia, mas eu não me considero uma pessoa assim, desalinhada, pecadora, alguma coisa nesse sentido, quando eu parto para essa situação. Muitas vezes poderia ser feito de uma maneira mais mansa, sim, mas tem hora que eu admito aquilo que eu falei, só reconfesso. Tem hora que eu admito que eu nem penso em não agir, sabe? Eu não tenho nem raciocínio de freio. Sim, aí é o ponto da gente ser equilibrado nesse sentido, né? No sentido de irarmos, né? Estarmos indignados,
e agirmos mediante a justiça tranquilamente. Deus nos ensina isso, né? Que nós, quando precisamos ser e agir conforme a justiça, né? Conforme a bênção. Se alguém está sendo injustiçado, a gente está vendo isso, a gente precisa, como cristão, ser incisivos, ser proativos, intervir na situação e não sermos omissos nem apáticos. Mas o que muitas vezes acontece em relação aos gênios e as características pessoais, e aí vai para o outro ponto também do gênio mais manso. Eu tenho muita dificuldade por isso, porque o meu gênio é um gênio que demora muito para se irar. Eu sou fleumático por natureza, então o fleumático é o exemplo da panela de pressão, né? Então, é um exemplo de uma panela de pressão que vai pegando pressão, e uma hora ela explode. Então, qual que é o grande objetivo? Eu não posso explodir. Como cristão, eu não posso explodir. Então, eu não posso viver uma vida como cristão, mesmo sendo esse que demora muito tempo. Quando eu reagir, eu não posso agir mediante a ira. Eu não posso reagir mediante a ira. Então, eu mesmo estando certo, eu preciso brigar e reagir mediante a justiça e o domínio próprio. Então, eu tenho que... O pastor Josué Gonçalves falava uma frase que era excepcional. Ele falava assim, olha, aumente o nível dos seus argumentos e não o nível da sua voz. Então, mediante a justiça, nós precisamos ser pessoas, eu particularmente, olhando para mim, que quando sou injustiçado, tem uma coisa que poderia me deixar irado, e eu estou naquele momento de panela de pressão, né, de explodir, eu não posso explodir. Então, um ambiente de cuidado olha, eu preciso reagir, eu posso reagir, foi me dado o direito de reagir mediante a justiça de Deus. Mas que o meu domínio próprio me controle para que eu possa reagir mediante a graça de Deus. E no ponto das pessoas que têm o ímpeto muito forte, que são sanguíneos, que normalmente tem o sangue no olho muito rápido, né, o pavio muito curto, que é o destaque, né, para pessoas que são mais sanguíneas, né, aquele pavio sempre curto. Essas pessoas precisam também controlar e ter domínio próprio para que, quando elas forem injustiçadas, elas aprendam a reagir mediante a justiça de Deus. Que elas não explodam. O explodir, o agir de forma irada, é uma forma que, para qualquer tipo de temperamento, é contrária ao ambiente cristão. Então, agir de forma irada é contrária ao ambiente cristão. Agir de forma justa, mediante algo que te indignou, mediante algo que você tem o direito e que é plausível de você agir, se for de forma justa e não mediante a ira, você pode agir e deve agir, de toda forma. Desde que seja de forma justa, desde que seja com bons argumentos e de uma forma não agindo mediante a sua ira, mas agindo mediante a graça de Deus. Então, mediante esse processo, nós agimos de forma justa, que é o que o texto de Paulo fala, olha, você não pode agir mediante a sua ira. Então, você pode ficar irado, você pode ficar indignado, mas você não pode pecar. O que é pecar? Agir, revidar mediante a ira. Então, a ira não pode dominar você para que você retorne para a pessoa a ira. Você precisa retornar. Uma frase que eu escutei uns dias atrás que me marcou, que fala assim que o cristão ele precisa aprender a engolir sapo e cuspir pérola. Então, a gente precisa fazer dentro de nós esse processo de que, mesmo mediante a justiça, os nossos argumentos sejam tão bons e o nosso jeito de falar seja tão sensato que a pessoa, só da gente engolir o sapo e transformar em pérola, a pessoa seja impregnada e seja transformada por isso. Mesmo que a pessoa seja um ambiente onde nós precisamos enviar a pessoa para prisão, sobre qualquer outra coisa, mas que a pessoa sinta de nós não a ira, mas a graça de Deus, que isso alcança, isso constrange a pessoa. Mesmo no momento onde a gente age, mesmo no momento onde a gente tem a ação nossa, mas nesses momentos a gente não pode ter a ação mediante a ira. A gente não pode ser aquele processo, né, da lei da ação e reação, né, que se eu te der um soco, o soco vai voltar, né, que é a lei da física, né, com a mesma intensidade duplicada, porque dobra o tamanho da reação. Então não tem como um cristão ser assim, né, olha, eu tomei um soco, eu vou dar um soco. Não, isso não existe para um cristão. A pessoa agiu com ira em relação a mim, eu não posso, mesmo estando com direito, eu não posso agir com ira em relação à pessoa.
Então é isso que Paulo vai falar, né? A gente não pode pecar mesmo estando irado. Usando o exemplo da Marta, tá? Agir com ira seria bater na mãe do menino. Isso aí. Tá, então, assim, eu posso dormir tranquila, porque a minha ação foi justa, não foi pecaminosa, é isso? É até a ação de Jesus. Jesus não pecou no ambiente que ele mexe que ele quebra as vendas, o ambiente de corrupção. Ele foi zeloso. Por quê? Porque era dado o direito dele agir daquela maneira sem pecar. Você não viu Jesus batendo em ninguém, porque quem estava pecando eram os escravos e ele poderia dar surra nos caras. Mas o que ele fez? Ele começou a destruir aquilo que gerava a renda deles, a expulsá-los do templo. O texto não fala que Jesus saiu socando todo mundo, matando, vai mandar degolar cada um, tudo mais. Então, Jesus não ficou irado nesse sentido. Jesus agiu mediante a justiça, destruindo algo que pervertia a glória de Deus, que é esse ambiente. Olha, eu reajo como uma situação. Olha, mãe, você está errada, vou chamar a polícia, porque isso precisa ser atento. Olha, você está errado, é assim que corrige. Então, esse é o modo. Mas se você bate na mãe, aí você estava errado. A mãe bateu na criança, então eu vou bater na mãe. Não, aí você é errado. A pessoa matou alguém, então eu vou matar. Isso daí tá errado. Modo cristão falando, isso é errado. Então, o cristão, olhando para o cristianismo, e aí a gente precisa ser um tema polêmico, né? Nós precisamos ser contrários à pena de morte. Então, o cristão, mas a pessoa matou, então, mas a pessoa precisa ser alvo do nosso amor. Ela precisa pagar pelo seu crime. Ela precisa pagar de forma, e aí a gente sempre justos ao ponto de, olha, essa pessoa fez algo e ela precisa pagar pelo seu crime, e mesmo que ela morra confinada numa prisão. Mas ela precisa pagar, a gente precisa dar o acesso para ele a ressignificar a sua vida, a ter acesso a ser transformado, tudo mais. Mas a gente fala, não, se ele matou, então ele tem que matar. Ou eu posso, é o que Jesus vai falar, né? Se a pessoa matou, eu posso pegar a arma dele e matar também. E aí a gente está agindo em deconformidade com a palavra de Deus. Tirando as exceções, né? Que biblicamente Romanos vai falar isso, da questão da legítima defesa, né? Que aí é onde entra a vida do policial, as mortes que às vezes acontecem em relação ao policial de acabar matando alguém numa troca de tiro e tudo mais, se a pessoa tentando ferir a vida de outras pessoas em legítima defesa, isso é dado essa liberdade, né? É dado esse consolo, né? Essa oportunidade de fazê-lo mediante a graça de Deus. Mas isso não o cristão, ele não pode ser aquele que, nossa, matei alguém, agora eu comemoro por isso. Não, a gente mata um policial. Quando mata alguém, ele mata com dor no coração de ter visto alguém morrer, né? Mas ele precisou fazer isso. Então, o policial cristão precisa ser assim. Nós, como cristãos, precisamos ser assim quando responde. Porque a gente fala, mas quando um policial mata, ele mata nessa ocasião, mas nós, muitas vezes, como cristãos, matamos pelas nossas palavras, né? Matamos pessoas com nossas palavras que a gente não sabe retornar às pessoas. A gente fala, mas eu não matei a pessoa. Você não matou fisicamente, mas por dentro você matou. Porque você criou uma barreira que as pessoas sejam alcançadas por Deus lá na frente, que as pessoas sejam colocadas sobre os irmãos. Então, nós, muitas vezes, matamos de uma forma que, como cristãos, não poderíamos matar, né? No sentido de matar alguém impossibilitando ela, né? É que a legítima defesa, eu entendo que a pessoa ela não age movido pela ira, ela age movido pelo espírito. Exatamente. Esse é o ponto. Então, assim, como cristão, nós nunca podemos agir mediante a ira. Então, esse é o grande ambiente. Agir mediante a ira é vedado ao cristão. Posso dormir tranquila, então, por só ter mandado a mulher para a delegacia? Pode dormir tranquila. Se você tivesse batido nela, eu ia fazer uma ligação aqui, você ia ligar para ela agora, pedir perdão. Mas você quer achar a mulher, não sei onde está. Eu tinha pedido para Deus ajudar a achar a mulher. A intervenção de defesa aí da Messia.
Não tem nenhuma testemunha de acusação para contrabalançar. Mas tudo bem, o pastor absolveu. Amém, gente. Alguma dúvida mais? Muitas, mas não dá para você. Não, foi um estudo muito bom, que a gente tinha bastante coisa para comentar, mas não dá, né? Fica para outra oportunidade. Um assunto como esse que está agora é para muito tempo, né? Não, é um assunto bem longo, longo, né? Eu gosto muito de pensar sobre isso no ambiente. Se a gente se estudar mais sobre isso, a gente vai ver cair nesse ponto, né? Como cristãos, a gente não pode reagir como o mundo reage, né? Essa é a base do cristianismo. Então, se o mundo age de uma forma errada em relação a nós não podemos agir da mesma forma, né? Tem que ser contrários a isso. E foi o que aconteceu entre o Pedro e o Mal. Isso. Por isso que o Pedro levou uma bronca de Jesus. Isso aí. O Pedro sofreu lá de Jesus, e aí Jesus ficou ainda com cara de taxa, né? Porque Jesus curou o cara. Aí, bem, assim, a gente vai orar? Amém. Pai, nós te damos graças por esse tempo que tivemos, Deus. Obrigado pela tua palavra, obrigado, Deus, por conseguirmos encerrar esse capítulo 4 de Paulo à igreja de Éfeso, que esse texto possa impulsionar os nossos corações, que assim, como Paulo fala a Timóteo, que a escritura possa, em todo o tempo, Deus, ser proveitosa, boa para correção, para disciplina e exortação, cuidado, zelo, amor, e para que nós possamos viver uma vida mediante seus propósitos, Deus. Que tua graça alcance os nossos corações, que a palavra do Senhor ministre sobre nós diariamente. Amém. Em todo tempo, Deus, sejamos impulsionados, capacitados, ungidos e ministrados pela presença gloriosa do Senhor sobre nós, Deus. Amém. Nós louvamos ao Senhor por isso, agradecemos e engrandecemos ao teu nome pela tua presença. Queremos clamar, Espírito Santo de Deus, venha sobre nós de forma pulsante. Em nome de Jesus que oramos, te agradecemos por isso, te adoramos, Jesus. Amém. E amém. 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 Amém, meus irmãos. Deixa eu suspender a gravação. Até amanhã.